Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Já aqui ao lado do pastor Sérgio Alves, ministro do Evangelho, que vem conversar com a gente, falar um pouco das coisas de Deus, da palavra de Deus que está aí na Bíblia, né? O que chamamos de Manual do Fabricante. Uma vez que somos criaturas de Deus, criados por Ele, e precisamos desse manual aí para fazer bom uso da vida que Ele nos deu, não é, pastor? Tudo bem? Boa noite a todos, alegria estar de volta com todos vocês, e realmente a maior alegria de todos, principalmente da minha vida, é a Bíblia e o Senhor Jesus. Ele que me sustenta, Ele que transformou meus dias, que eram extremamente cinzentos e hoje são coloridos. Melhorou muito todos os passos que eu tinha, né? Fez uma obra geral de transformação, e hoje a situação assim que eu tenho, como eu poderia adquirir isso sem Ele? Eu fico pensando às vezes de como eu era e de como sou hoje, e isso me dá um constrangimento muito grande, e surge uma gratidão espontânea sempre para me agradecer a Deus por tudo que sou e tenho hoje. Pois é, pastor, e essa obra que Ele realiza, não é uma obra interna. Nós recebemos coisas maravilhosas que outrora não conhecíamos, mas que estava ao nosso dispor, apenas a gente não conhecia e não se aproximava do Pai, do Criador, daquele que tem tudo para nos dar, por falta de conhecimento, de que podemos acessá-lo, e de que o que vivemos hoje não é o que Ele gostaria para nós, porque não foi para isso que nos criou, São tantas descobertas que a gente vai fazendo ao longo da vida e que de fato a nossa vida vai sendo transformada. Mas muitas pessoas, quando se fala assim, pensam que o que se quer é, digamos, a prosperidade material, e a gente descobre que isto não é o que traz a alegria, a felicidade de fato, a realização pessoal, mas o que Ele tem para nos dar de verdadeiro, e que o tempo não tira, como diz na Bíblia, a traça não, a ferrugem não corrói, a traça não destrói, E a gente descobre que, de fato, o que a gente quer e precisa, que às vezes nem sabemos, é da paz e da prosperidade, Sim, material também, que também está disponível, para a gente, e aquela que é boa para a gente, que só Deus sabe, e a paz, que é fundamental para os nossos corações. Então eu creio que, na verdade, o homem muitas vezes nem sabe, que é disso realmente que ele precisa, e por isso não descobre. Mas qual é o caminho, então, para chegar até isso e descobrir o que a gente precisa, descobrir o que Deus tem de fato para nós? Eu vou dar um exemplo. Se você compra um carro de uma marca, sempre que aquele carro der problemas, você vai ter que levar na revendedora autorizada para mexer naquele carro, para arrumar aquele carro, consertar ele. Nós, as pessoas, fomos criados por Deus. Sempre que a gente não está bem na vida, ou enfrentando dificuldades e problemas, sentindo solidão, sem sentido na vida, o que nós temos que fazer? Temos que ir para o revendedor autorizado, onde lá tem as instruções, todo o fabricante está lá, e ele vai olhar a nossa vida e vai começar a olhar o manual, que você acabou de falar aqui, manual do fabricante, e vai dizer, olha, isso aqui está escrito, o Senhor já preceitua que eu devo viver esses padrões e eu não estou vivendo. Então aqui já vai dar problemas, porque eu não estou vivendo o que Ele mandou. Porque Ele me fabricou, Ele também diz como eu devo viver os meus dias.
Ele não me colocou aqui na terra para me viver do jeito que eu gosto e quero. Tampouco para sofrer, não é? Deus nunca quis o sofrimento do homem, não é? Não. Então, as pessoas deveriam raciocinar, deveriam pensar assim, poxa, eu sou um produto dele. Eu estou cheio de dificuldades na minha vida. O que eu devo fazer para melhorar a minha vida? Porque todo mundo pergunta isso. Todo mundo quer saber. Aí o que acontece? Muitos vão procurar recursos naturais. Vão procurar faculdade, vão procurar curso, vão procurar emprego, vão procurar trocar o casamento, vão procurar isso, trocar aquilo, para ver se melhora a sua vida. Só que isso está mais do que provado de que pessoas e coisas não arrumam a nossa vida e também não nos geram aquele estado de satisfação e felicidade que nós precisamos. Eu já vi muitas pessoas ter muito sucesso nos negócios, ganhar muito dinheiro, mas eu conversando com eles eram pessoas assim, melancólicas, tristes, solitárias, vazias, né? Sem objetividade na vida. Se tirasse aqueles negócios dele, terminava a pessoa dele. Então, não é isso que Deus quer para o homem que Ele criou, com certeza, né? E o que o dinheiro pode fazer quando uma pessoa está depressiva? O que o dinheiro pode fazer? Ele não consegue aproveitar nada daquilo. Verdade. E por conta de não entender essas coisas, por conta do sofrimento, por conta de N situações na nossa vida e até às vezes por olhar para outras pessoas e não compreender, né? Muitas pessoas creem que Deus é injusto. E eu vi esse livro aqui que diz A Injustiça da Parte de Deus, e ele me despertou muita curiosidade, né? Porque é uma coisa que a gente se questiona com tantas coisas terríveis que acontecem no mundo, né? E as pessoas perguntam, mas como que Deus faz isso? Mas por que acontece aquilo se existe Deus? Não, olha, Deus é injusto, isso jamais poderia ter acontecido com aquela pessoa. Né? Então, o que o senhor acha? Há injustiça por parte de Deus? Esse livro aí da editora Vento Sul esclarece grande parte das dúvidas que as pessoas têm sobre Deus. Porque assim, a gente nunca procura Deus para quase nada na vida. Aí quando procura, Deus tem que arrumar a nossa vida, mas não é no prazo, no tempo, do modo, do formato que nós queremos. Eu já penso o seguinte, a gente nunca busca Deus, mas quando acontece uma coisa, a culpa é de Deus. De Deus, exatamente. Então, muitas vezes a pessoa está num sofrimento lá com a família, com algum membro da família, alguma questão de conjugal, ou a questão financeira, né, que gera muitos distúrbios numa casa. Então, aí olha para o céu na hora que está assim extremamente angustiado e diz, que Deus é esse que me botou no mundo para sofrer, passar por essas experiências horríveis. Mas acontece que Deus deu liberdade para todos os homens, mas também não escondeu e não fechou o caminho a Cristo. Está aberto o caminho a Cristo. E é só a gente se achegar à palavra que a gente vai ver e se certificar de que Deus não é injusto com ninguém na terra. Esse livro aí tem muitos conselhos, muito esclarecimento para mostrar que Deus não tem culpa da desgraça, da tristeza, das injustiças que ocorrem no mundo. A gente acaba vendo, se certificando que há enganos quando a gente começa a culpar Deus, como a gente precisa ser iluminado para tirar esses pensamentos que sempre acabam penalizando Deus pela sua obra de criação humana.
E Deus não tem culpa nenhuma, porque a gente não se conhece, a gente não conhece Deus, a gente não conhece o próximo. Claro que a vida não vai ser boa, né? É verdade. E olha, eu posso dizer que eu li esse livro e entendi que realmente não há injustiça da parte de Deus. E aqui Deus me mostrou, não é? Esse livro me mostrou o porquê realmente não há injustiça da parte de Deus. O que acontece? Por que acontecem as coisas, não é? E Deus não é injusto, por mais que soframos, enfim, né? Às vezes a gente quer colocar a culpa em Deus, mas de fato, né, não há injustiça mesmo. Se você ler, você vai chegar à mesma conclusão. Mas depois dos comerciais a gente volta a falar um pouquinho mais sobre o assunto. Estamos de volta e continuamos a conversar um pouquinho sobre a questão de haver ou não injustiça por parte de Deus. Depois que eu vi esse livro aqui, não é? Que me despertou realmente um interesse, porque a gente se questiona sobre isso, eu entendi, né? Porque realmente não há injustiça mesmo por parte de Deus. Então, o que leva as pessoas a sofrerem tantas injúrias ou tantas tribulações, verdadeiras tragédias, muitas vezes, não é? O que faz isso, pastor? Porque Deus não quer o mal de ninguém. Deus é amor, Deus é perfeito, é o nosso Criador, não é? Então, o que acontece, né, que as pessoas sofrem tantas tragédias, enfim, coisas ruins, uma vez que isso não vem de Deus? O que determina satisfação e felicidade para o viver humano é o padrão de princípios que ele segue. São a cultura que ele tem, os padrões que dirigem ele para viver os seus dias, né? Só que na personalidade, o ego humano, ele tem desejos, vontades, planos, sonhos, ele tem. Mas como isso foi formado dentro dele? Pelos princípios errôneos. Então, quando ele se lança nos empreendimentos para viver, por exemplo, ele escolhe chegar na época de formar família, quem está qualificado para escolher a pessoa certa? Né? Aí tem muitos que dizem assim para mim, agora eu vou orar para Deus para saber com quem eu vou casar. Quem vai casar sou eu, por que eu vou perguntar para Deus? Né? Deus vai escolher uma mulher para mim, eu não gosto dela. Muitos fazem essas colocações para mim. Não, mas eu acho que se a pessoa confiar em Deus e orar e pedir que o Senhor envie uma pessoa que seja aquela que ele entende que vai ser uma boa companheira na vida, eu creio que Deus pode atender o nosso pedido. Pode atender. Como também pode ele mandar e a pessoa não querer, né? Já aconteceu muito isso na minha experiência de vida, aqui vendo essas coisas acontecer. Então, se o motor pensante e executivo dentro de nós está corrompido com os princípios, é óbvio que a nossa vida aqui fora vai ser um caos. É óbvio. Verdade, e eu também penso assim, comparo mais ou menos Deus como um pai, nós como crianças, né, diante dele, como um pai natural e uma criança natural, que o pai ensina princípios, fala as coisas, mas a criança não ouve, faz arte, se afasta do pai, vai pelo caminho que Deus, né, que o pai diz, olha, não vai lá, não põe o dedo na tomada, né, não vai lá na rua, enfim,
a criança desobedece, não ouve e acaba sofrendo acidentes, ou seja, os nossos problemas, né? E é isso, porque andamos muitas vezes afastados, não obedecemos, né? Fazemos a nossa vontade e nos expomos ao mal. É isso, talvez, assim, a gente fica exposto às coisas ruins que estão no mundo, porque o mundo é ruim. Né? Vamos combinar que a vida na Terra não é uma vida para amador, não é, pastor? Não é mesmo. É que a gente precisa muito mais do que educação secular para ser feliz, que é alcançar os ensinamentos de Deus. Então, se a minha personalidade que formou, ela vai agir por princípios que dão mau resultado, o que eu preciso fazer? Eu preciso reconstruir a minha personalidade. E a proposta de Deus para com todas as pessoas que estão na terra, lembra daquela passagem de Mateus, de capítulo 11, no versículo 28, que ele diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, é bem claro, né? Vinde a mim e não para outro lugar. Todos podem, então, não é? São convidados. Todos são convidados. Não há restrição para alguma classe, algum tipo de pessoa, não. E ele diz que eu vos aliviarei. Ele não diz, olha, vai lá, né, que aquilo vai te dar um alívio, não é? Então é bem claro essas palavras. E aí ele completa: tomai sobre vós o meu jugo. O que é isso? Aí está a solução do problema. Se você olhar o Novo Testamento aqui e o Velho Testamento, a Bíblia, que são as palavras eternas de Deus, este aqui é o jugo de Jesus, né? Aqui está a cruz, nessa palavra. Aqui está o jugo. O que é o jugo? Você aprendeu um princípio que substitui um errado dentro de você, porque se você está fazendo o B errado, Deus vai te ensinar o C correto. Então tu vai pegar, não vai mais agir pelo B, despreza o B, e vai agir pelo C, porque Cristo é o C. Então, né, o outro é o burro. Então, né, ele está ensinando errado todas as vidas a viver errado. Então, vou viver pelo C, porque está aqui o conselho de quem me criou, ele sabe que é melhor. E eu não sei, mas eu vou experimentar agora. Então eu tomei o jugo de Jesus, né? Então quando alguém me fere, me ofende, e eu fico muito ruim, eu sinto muito tristeza ou muita cólera porque alguém me ofendeu duramente. O que Jesus manda fazer o ser? Ele vai lá e diz assim: perdoa, ora pelo ofensor e abençoa a vida dele. E eu removerei os sentimentos depois. É comigo, porque tu não consegue remover os sentimentos, mas obedecer tu consegue. Então faz a parte de homem que eu faço a parte de Deus. Mas de que jeito, né, pastor? Daí aí é que entra o problema, não é? E aí então a pessoa diz assim: mas para fazer isso, eu vou ter que me humilhar muito. Mas isso é o jugo de Jesus. Tu quer a paz no teu coração? Tu quer ficar livre da amargura? Tu vai ter que obedecer Jesus, né? A mesma coisa na área financeira, na igreja, nas contribuições, nos dízimos, nas ofertas. As pessoas estão lá com grande dificuldade financeira porque o devorador está levando coisas toda hora. O que Deus aconselha a fazer? O Cristo diz: trazei à casa do tesouro as contribuições, que Deus ama aquele que dá com alegria. Então eu não vou lá porque eu estou com dívida e quero pagar as contas. Eu vou lá porque eu quero ver o reino do Senhor avançar. E as pessoas vão lá para querer pagar as contas, entende? E melhorar a condição financeira. Então, a nossa mente, ela está tão corrompida que ela não consegue. Ela pega uma coisa santa e transforma em suja, sabe? As pessoas são individualistas, né? São egoístas e aí então deturpam o sentido puro
e eficaz da palavra, porque eles conseguem pegar a folha da cocaína, que é para fazer um anestésico para cirurgias, e faz uma droga para destruir a vida, né? As pessoas, elas não conseguem compreender o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele faz o bem para todos, né? Então, não é ir lá e pedir aquilo que resolva o meu problema, mas sim entender que eu tenho que buscar esse amor de Deus e pedir que Deus, na sua sabedoria, consiga fazer as coisas com que todos sejam contemplados com os benefícios, né? E não apenas eu, porque eu me julgo mais merecedor ou mais necessitado ou mais qualquer coisa, né? É totalmente fora daquilo que é o padrão de Deus, o que a gente faz hoje, o que as pessoas fazem, não é? Exatamente. E veja que isso custa muito a penetrar de forma dominante e renova a mente das pessoas. Obviamente que tem uma batalha interna em nós que dificulta isso, né? Se nasceu aprendendo no sistema do mundo e não aprendendo o sistema de Deus. Infelizmente são poucos que têm o privilégio de desde bem criança, cedinho, não é aprender. E a Bíblia diz que é uma boa nova. A proposta de Deus para a recuperação do homem é uma boa nova. E a boa nova não é... Ninguém gosta de novidade quando está acostumado a viver de um jeito, né? O homem é difícil para mudar. Por isso que às vezes, né, Deus passa o laço aí, né, para a gente ter que ir por outro caminho e aprender. Não funciona, né? Bem, nosso programa hoje, infelizmente, já chegou ao final, mas semana que vem estaremos de volta aqui, se Deus quiser, com o nosso Viver Bem em Cristo, aprendendo um pouco mais, né, daquilo que Deus nos ensina através da sua palavra, para a gente viver bem, não é? Muito obrigada, Pastor Sérgio, e até a próxima. Até a próxima, que Deus abençoe a todos.